Olá, gente linda, gente querida, dando início a mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve, assiste e já pode liderar diretamente na companhia e no estúdio do senhor Wender Feijó, aquele que é uma lenda. E o nosso episódio de hoje é mais um capítulo do Fala aí Pastor, Fala aí Pastora. No nosso último acampamento de jovens peregrinos, nós tivemos a oportunidade de colocar nessa caixinha que ficou lacrada perguntas. Joga na roda a pergunta que sempre quis fazer e nunca teve coragem. Rapaz, vieram perguntas das mais diversas e a gente não teve condição de responder lá no acampamento, por isso nós decidimos então criar um podcast. É isso, meu amor? Isso mesmo. E para quem não viu ainda, né, nós já gravamos um episódio, não foi isso? Exatamente. De aproximadamente 1 hora, 50 minutos, falando sobre relacionamentos. Então, falamos muito sobre namoro, casamento, exato. Quando é a hora, quando não é, quem caso é a não pessoa caso, certa. compra uma bicicleta ou caso. Isso. Né? E aí, agora vamos gravar uma segunda parte. Talvez tenhamos que gravar ainda uma terceira, porque as perguntas estão assim bem interessantes. Interessantes, né? O povo tem uma cabeça diferenciada. Cada onda um caldo, cada enxadada uma minhoca, não é assim? Isso, tipo então, isso. Vamos embora, vamos em frente. Mas, ó, legal ressaltar aqui onde que tá saindo. Então, no canal do Pode Liderar, certo? Certo. Podcast, mas também no Ampcast, lá no Spotify. Então, pra galera que não segue ainda, se quiser seguir, ter acesso pelo Spotify, é só chegar lá. Nossos episódios estão subindo no canal da igreja, YouTube, Peilon. E lá você tem uma aba podcasts e o Pode Liderar tá lá no canal do YouTube da IPEILON, da nossa primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, e também no Spotify da Juventude Ampcast. Exatamente. E você pode compartilhar à vontade, não é isso? Perfeito. Bora? Então bora lá. Nosso pessoal, essas perguntas neste momento vão ser mais direcionadas, Dani, só para você entrar aqui na pegada, mas de forma doutrinária. Então, certo. Fizeram perguntas aqui pra gente a respeito da nossa doutrina. Tô entendendo assim, tá? Lembrando que eu não tive acesso às perguntas, a Camila teve acesso, ela viu as perguntas para separar por temas, para não ficar repetitivo, e eu mesmo não vi, então cada pergunta vai ser uma surpresa. Então manda lá. E aí nós vamos respondendo aqui, eu e você. Mas para quebrar o gelo, tá bom? Pra gente começar, antes de entrar em doutrina, vamos lá? Ainda ficaram algumas perguntas, vamos lá. Vou retomar um pouquinho o assunto da semana do episódio anterior. Por que sexo antes do casamento é pecado? Nós falamos bastante sobre isso, mas só para recapitular e também fazer a galera ficar com vontade de ir lá ouvir o outro episódio. O sexo é uma dádiva de Deus, não é apenas um ato de procriação, é um ato pleno de prazer e da máxima intimidade de um homem e uma mulher. Por que o sexo no casamento é o lugar seguro? Não é que não vamos dizer que ele é proibido, né? Porque as pessoas fazem. As pessoas, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua convicção, meu corpo, minhas regras, cada um faz o que quer de seu corpo. Contudo, para os cristãos que querem viver à luz da palavra, entende que o corpo é o templo do Espírito Santo. Perfeito. E o Espírito Santo age no ordinário. E à medida em que a palavra nos ensina que o casamento, de acordo com Gênesis, de acordo com Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, se é a união de um homem e uma mulher, portanto, a união perfeita é um homem e uma mulher se unindo em matrimônio, papel passado, com a bênção de Deus, numa aliança eterna, de extrema fidelidade, de intimidade emocional, de ou de comissão, no sentido de propósito e olhar para frente. Esse é o lugar seguro do sexo. O sexo, sem esses elementos, ele se torna inseguro. Então, o sexo sem aliança, inseguro. Sexo fora da heterossexualidade, inseguro. Sexo sem ambiente de fidelidade, inseguro. Sexo sem comprometimento, inseguro. Perfeito. Então, tudo isso gera insegurança. Qual é o sexo seguro? Não é aquele que se faz com a camisinha, é aquele que se faz numa aliança, num matrimônio heterossexual firmado diante do Senhor de forma perpétua, fiel e intimidade. desnudando diariamente a alma, né, um para o outro.
É por isso que o sexo antes do casamento não é recomendado, portanto, pecado. Eu falo que a gente costuma adulterar algumas coisas, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, um combustível adulterado. O que que é? Você acrescentou algo nele que não fazia parte dele, certo? O namoro, quando a gente faz o sexo no namoro, nós estamos adulterando o namoro. E nós estamos colocando algo dentro dele que não faz parte dele. Então, ele se torna uma outra coisa que não necessariamente um namoro. E é muito comum as pessoas avançarem no período de namoro todas as fases, né? Todas as fases do sexo. Mas tem sempre aquele roteiro, né? Os pais estão inseridos, o futuro está inserido, a vocação, os amigos, a igreja, a fé, a doutrina, a maturidade emocional e espiritual. Então, às vezes, a vida conjugal, a vida sexual do namoro está lá 100%, mas não consegue guardar um centavo para pensar num possível casamento no futuro. Ou seja, realmente dar lado plenamente ao prazer sem comprometimento com o futuro, né? Lembrando que, independente de ser proibido ou não, de fazer ou não fazer, existe sempre a relação do ideal e do real. E a gente conhece bem o impulso do jovem, sobretudo nos dias de hoje, né? Então, é ideal não mentir. É ideal não roubar. É ideal não fazer uma série de coisas. O ideal é o sexo no casamento. Próxima pergunta, que Bora. também tem a ver com sexo. Entendo que tem a ver com saciar as nossas necessidades, com viver pelo prazer, né? Por que pornografia é tão grave? Por diversos fatores. Primeiro, pela indústria que está por trás da pornografia, que é de escravidão e de prostituição. Pensa num homem vendo, quem sabe, sua própria irmã, ou sua mãe, ou sua filha, numa cena de vídeo pornográfico, né? Quem consome não gostaria de passar por isso. Então, é a filha de alguém, é a mulher de alguém, é o marido de alguém, é o filho de alguém que está lá gravando essa cena. E envolve muito dinheiro e muita gente enriquecendo às custas do sexo e do prazer alheio. O segundo é a capacidade que a pornografia, assim como as drogas, tem de gerar uma dependência completamente física e emocional. E o consumo das drogas, assim como o consumo da pornografia, afeta diretamente a vida do ser humano e suas relações. Então é impossível um homem consumir pornografia e depois olhar com pureza para as mulheres que estão ao seu redor. Mesmo um homem solteiro e mesmo um homem casado. Então, e as mulheres também, né? Mulheres também, estou falando na perspectiva do homem, né? Mas tem muitas mulheres que consomem pornografia, são viciadas em masturbação, inclusive. E não pode ser um tabu a gente falar sobre isso, porque a escravidão, o vício, gera muito sofrimento e gera muita consequência. Que eu tenho acompanhado muitos casais que acabam tendo problemas seríssimos ao longo da vida porque o homem não consegue se livrar da pornografia. Né? E as mulheres não aceitam, assim como os homens também não aceitam quando o parceiro é escravo disso. Né? Então, é grave, sim, não dá para amenizar a pornografia e tudo que está por trás. Se a gente entende que fomos criados para a liberdade, então tudo aquilo que nos aprisiona não faz bem para a saúde, né? Não nos coloca dentro do nosso propósito. E outra, né? O Evangelho e o exemplo de Cristo nos levam a uma vida de pureza, de serenidade, de limpeza, de transparência. E, via de regra, a pornografia vai levar para pensamentos impuros, de traição, de adultério, de consumo daquilo que não é teu, de uma vida que não é real. Aquele sexo da pornografia não é real. É uma encenação, são dois atores. Né? No casamento isso, inclusive, vira um problema muito, muito grande, né? Porque você idealiza, você viu aquilo lá, acha que aquilo é real. Chega, por exemplo, no casamento, você não vai ter aquilo do jeito que você via, idealizou. E aí isso vira uma doença, inclusive, né? E corre-se o risco, inclusive, do parceiro fazer mal um para o outro. Sim, daí aquilo que era para ser bom, bonito, dentro do casamento, se torna um perigo. Um adultério mesmo, né? Se torna adulterar. Vai lá. Bora. Pensamentos intrusivos. Tá assim, ó. Quando estou orando ou adorando, minha cabeça se enche de pensamentos ruins e blasfemos contra Jesus. Tipo, xingando, negando e até blasfemando mesmo. Mas sei que não é algo meu. O que fazer?
Olha, interessante. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido qualquer relato nessa direção, da pessoa tentar orar e surgir pensamentos blasfemos contra Jesus, né? Eu creio que existem alguns sintomas que precisam ser percebidos, né? Essa blasfêmia vem de onde? Será que não é algo íntimo, não é algo interno que a pessoa realmente tem contra Jesus? Essas queixas, será que não são reais? Uhum. Porque não são apenas pensamentos intrusivos, são pensamentos. Se são pensamentos que surgem quando ela está tentando manter uma relação, é como eu conversar com você, querer manter uma relação de transparência, de verdade, de sinceridade com você, e de repente aqui eu estou pensando que você é má, que você me faz mal, que você não é uma pessoa boa, que eu não deveria estar nessa relação, que eu não deveria estar conversando sequer com você. Então não é um pensamento intrusivo, é um sentimento que eu tenho a teu respeito. Então vale a pena sondar o coração, sabe? Fazer uma série de perguntas porquês. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E tentar chegar ao cerne da questão. O que de fato eu penso sobre Jesus? Por que eu tenho pensamentos intrusivos? Porque eu sou desligado? Por que eu sou desligado? Porque eu não desligo o rádio? Porque eu não desligo o celular? Por que eu não desligo o celular? Eu tenho TDAH? É um aspecto, né? Por que eu tenho TDAH? O que eu faço com o TDAH? Né? Por que eu não desligo o celular? Por que esse pensamento vem? O que eu penso? Por que eu estou pensando isso sobre Jesus? Por que Jesus, quando eu estou falando com ele, me vem sentimentos? Então eu creio que esses pensamentos refletem, na verdade, sentimentos que precisam ser investigados. Né? Jesus, ele se revela na palavra. E aquilo que ele é de fato está escrito na palavra. Se eu tenho pensamentos diferentes daquilo que está na palavra, são, de repente, um desvio da fé ou pensamentos, sentimentos a respeito do que eu não creio sobre Jesus. Né? Então eu estou tentando manter, né? A pessoa, de repente, está tentando manter uma relação com Jesus, e lá no fundo ela até nem crê nesse Jesus. Então ela está racionalmente visualizando uma relação, uma oração, um período de adoração, mas internamente ela ainda não crê verdadeiramente. Então eu creio que vale sondar o coração e o sentimento para ver se realmente Cristo é o centro e é o Senhor. Se Cristo é Salvador, significa que ela está salvo, não vai mais para o inferno, tem a vida eterna garantida. Mas Cristo é Senhor. Se é Senhor, ele é alvo, é digno da nossa admiração, do nosso amor. Ainda que as coisas más continuem acontecendo, eu realmente atribuo as circunstâncias da vida, a permissão de Deus, mas Cristo continua sendo o homem, o varão perfeito, né, a quem eu devo copiar. Mas ainda assim, quando a gente considera, por exemplo, a pessoa está... Acho que vale a pena considerar que a Bíblia fala que o inimigo está ao redor, bradando o tempo todo. Então, se vamos dizer que eu estou orando e de repente esses pensamentos vêm à minha mente, não poderia ser um ataque do inimigo tentando me roubar, inclusive, daquilo que eu estou tentando colocar em prática? Vamos supor, digamos que a pessoa se converteu há pouco tempo. Ela não conhecia esse Jesus, então ela está se desenvolvendo nesse conhecimento. E aí, nesse processo de conhecê-lo, então ela também vai para as disciplinas espirituais, e uma delas é a oração. Então, enquanto ela está orando, esses pensamentos vêm. Isso também pode ser uma forma do inimigo de tentar roubar a atenção e não deixar que a pessoa chegue nesse ponto de intimidade, de conhecimento, de estar ali. Porque daí, quando isso, se ela está... Estou entendendo assim, né? E se ela está relatando isso, talvez seja justamente por esse detalhe de não querer viver mais isso, mas tem algo tentando tirá-la daquele... Sim. Ambiente que ela está buscando. A guerra espiritual é real, a gente não pode diminuir nem menosprezar. O inimigo está ao nosso redor, ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Essa a inocência e ignorância, deixar de lado essa guerra, essa batalha espiritual. No entanto, a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados ao redor. Então, ao meu redor, eu tenho a presença dos anjos e a própria presença do Espírito em mim. Né? A Bíblia fala que Jesus é o nosso guarda e o maligno não nos toca. Perfeito. Então, ele lança setas, lança ataques, mas eu não posso ser conduzido por aquilo que vem externamente. Eu devo ser conduzido por um instinto interno que o Espírito gera em mim. Né? Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu aprendo a admirá-lo e parar para fazer isso numa relação de intimidade. A gente para fazer muita coisa. Né? E a oração, às vezes, a gente quer fazer no turbilhão do dia. Perfeito. Essa ideia de orar e sem cessar
É um estado de oração contínuo, onde a qualquer momento você tem acesso a Deus, porque ele não está escondido, ele se revela de qualquer maneira à medida em que os filhos o buscam. Não quer dizer que eu não tenho que ter um tempo. E me achareis. Mas se essa mente está sempre produzindo pensamentos blasfemos, então talvez seja um tempo de desligar, talvez colocar uma canção. Eu faço isso, essa é a minha devocional. A Bíblia na mão, às vezes uma música, só instrumental. E quando eu ouço instrumental, é um exemplo bobo, mas eu não coloco canções para não ser influenciado pelas letras e nem instrumentais de músicas conhecidas, para não ser influenciado pela melodia da música que eu conheço, eu vou começar a cantar. Então eu coloco um instrumental e a internet, o YouTube está cheio de instrumentais para meditação, fundo musical para adorar a Deus. Estou sendo bem franco, bem didático aqui. É o meu modus operandi. Eu sento, eu coloco canções, uma música calminha e vou ter o meu tempo com Deus. E assim, você recaptura. Se o teu pensamento for capturado, você recaptura e leva para onde você deseja. Muito bom. Ok, então vamos agora para algumas perguntas que são assim um pouco mais doutrinárias, tá bom? Que é mais específico. E daí, gente, é legal a gente colocar aqui que cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja crê de uma forma, e com isso nós não estamos dizendo que todo mundo tem que crer da forma que nós cremos. Mas se você é membro da nossa igreja, isso é o que nós cremos, é assim que cremos, é isso que vivemos. Então, precisamos ser coerentes com aquilo nossa igreja, que nós estamos vivendo, né? Para não dizer que a gente está levantando a bandeirinha, né? E falando que o outro está errado. Não, isso é o que nós cremos. Nós vamos falar da verdade que cremos. Teologia reformada, com base na doutrina e no sistema de governo proposto por João Calvino. Yes. Confissão de fé de Westminster e catecismo de Westminster, ou seja, temos uma base doutrinária bíblica, e eu gosto de pensar nisso como uma coerência doutrinária. Claro que a gente vive, na minha percepção, a nossa doutrina ela é extremamente cognitiva, ela é sensível às emoções, mas ela é compreensível pela razão. Perfeito. Então você tem uma base sólida na razão e na emoção. Você tem uma base sólida na Bíblia, em pensamentos de teólogos acima de qualquer questão, no que diz respeito, né, à trajetória do legado bibliográfico que deixaram. E eu realmente penso que o ideal é você ter uma coerência doutrinária. Você estudar a criação numa igreja pentecostal, os evangelhos numa igreja reformada, presbiteriana, e você estudar Apocalipse numa igreja anglicana, por exemplo. Você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, gera confusão e gera distanciamento. Daqui a pouco você está crítico a tudo e não consegue vivenciar nenhuma fé verdadeira, singela, numa comunidade local. Perfeito. E a igreja é importante, então vamos viver como comunidade de forma coerente com aquela comunidade, Perfeito. Certo? Com o que ela crê, né? Perfeito, exato. Então vamos lá. Por que batizamos crianças e quais as bases bíblicas? Isso aqui é uma pergunta interessante, porque existem várias igrejas que não batizam crianças, só apresentam crianças, mas nós, presbiterianos independentes, nós batizamos crianças. Então, por que batizamos e quais bases bíblicas temos para isso? Então, a nossa ideia de batismo ela é oriunda da vida de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. O Rio Jordão, o que tudo indica, não era fundo suficiente para Jesus ter sido completamente submerso ali às margens do rio. Então, há indícios de que ele talvez estivesse na água e foi batizado com água. Né? E também é outra questão que a gente pode, de repente, responder num outro momento. Sim, né? A ideia do batismo tem a ver com a água, que simboliza o novo nascimento. Então, não é a quantidade de água. É importante Perfeito. que a gente já comece falando sobre isso. Legal. Não é a quantidade de água. Tem algumas igrejas, eu respeito. E é por isso que nós batizamos por aspersão, né? Porque nós cremos que não é a quantidade de água. Sim. Aí tem uma questão de logística, tem uma questão de praticidade, de higiene, uma questão de leveza, de você poder fazer no leito de
de um hospital, numa casa com gente simples, com gente abastada, num templo simples, num templo requintado, né, em qualquer região do Brasil. O que importa é a água sendo o símbolo do novo nascimento. Legal. E a quantidade de água é uma questão meramente formal, na minha percepção. Existem algumas igrejas que vão acreditar no mergulhar regenerador, que você precisa mergulhar completamente na água para ser completamente aliado com Cristo no novo nascimento. Eu não creio dessa forma. Respeito quem crê assim, mas eu creio que o sinal visível é de uma graça invisível. Eu não preciso provar pela quantidade de água e pelo mergulho total que eu estou lavado, porque a obra é espiritual, é de Cristo em mim, que já está consolidada. Perfeito. O batismo é um ato de consolidação, de apresentação pública, de um ingresso numa comunidade local. Legal. A criança, nesse sentido... Deixa só, nesse sentido, é legal a gente levantar, para deixar bem claro que nós não cremos que o batismo salva. Portanto, nesse sentido, por isso não é a quantidade de água, não é o local... Não é? Sim. Quem nos salva é Cristo. O batismo é um sinal da graça que é invisível. De algo visível, que já aconteceu internamente. Exatamente. Então, já fui salvo. O que eu vou fazer agora é só mostrar, é dar testemunho de algo que aconteceu de forma invisível no meu coração. E via de regra, o batismo acaba sendo um ingresso numa comunidade local. Perfeito, que é o segundo ponto, né? Então, é um sinal do novo nascimento e o ingresso numa comunidade local. Existem algumas igrejas que são tão radicais que eu posso ser pastor presbiteriano se eu ingressar numa igreja que tem a prática da submersão ou da imersão, eu não vou poder fazer parte daquela igreja se eu não descer... Opa! É o diabo. O diabo impedindo a gente falar a verdade. Se eu dependendo... eu respeito completamente, mas dependendo da comunidade, eu sou um pastor, nasci e cresci na igreja, uma vida toda pela histórico de serviço ao Senhor. Dependendo da comunidade que eu for entrar, que crê e acredita que o batismo é o único, a imersão é a única forma, se eu não descer as águas, talvez eu não possa nem me tornar membro. Eu acho isso um pouco radical. E que fique claro que a gente não é contra também, né? Nossa igreja, acho até bonito. Há pouco tempo, faltou muito pouco, né? Sim. Pra gente, inclusive, começar também a fazer batismo assim, mas isso fica para um outro saber, momento, né? Eu teria muita tranquilidade em batizar alguém também. por imersão. Eu acho bonito e faria, né, sem problema nenhum. A gente tem toda uma prática constitucional, né, o batismo que a nossa igreja adota é o batismo por aspersão. Então, eu estou muito tranquilo em praticar isso num ambiente de culto na igreja. Né? Agora, não vejo problema. Mas vamos lá, então. Para batismo as crianças. De crianças. Batismo infantil, assim, eu escrevi sobre isso. A minha monografia foi sobre salvação de crianças. Então, eu gosto muito desse tema. O batismo infantil tem a ver com o pai colocar a criança numa aliança com o Senhor. Então, o pai e a mãe, eles decidem engravidar, é uma decisão importante, mas quem dá a vida é Deus. Por isso tem casais que tentam a vida inteira e não conseguem, tem casais que nem tentam e geram. A vida dentro do ventre, por isso que nós somos totalmente contra o aborto. O primeiro sinal de vida, a concepção do espermatozoide com o óvulo dentro do útero da mulher, a fecundação já é um sinal de vida permitido por Deus, que é o dono da vida. Então, se ali há uma vida, ali há uma missão, ali há um projeto de Deus sendo realizado na vida de um indivíduo que está sendo concebido. O pai e a mãe, eles dão nome, sobrenome, eles dão toda uma educação, alimentação, eles escolhem que tipo de vestimento, que tipo de cultura a criança vai ter. Um pai cristão, uma mãe cristã, é dever colocá-lo numa aliança com Cristo. Tem igrejas que adotam a prática de apresentar o filho quando nasce. Eu também não sou muito favorável a essa prática, porque você estaria apresentando a criatura ao seu Criador. Né? Não faz muito sentido apresentar a criança à igreja. Apresentar a comunidade? Ok, faz sentido você apresentar um novo membro à comunidade. Nós fazemos isso pela prática do batismo. Né? Depois de alguns meses, depois de algum tempo, os pais decidem batizar o seu filho. Então não são os pais que batizam, são os pastores, os líderes da comunidade que batizam a criança na presença de seus pais. Então nós cremos que o batismo infantil está relacionado com uma decisão dos pais crentes, cristãos, colocarem seu filho numa aliança.
ensine a criança, Provérbios, no caminho em que se deve andar. Então, ensine a criança no caminho. Os pais, no caminho, ensinam a criança o caminho que se deve andar, no caminho que estão andando. E colocar a criança numa aliança é uma proteção emocional e espiritual que eu prefiro ter do que não ter. Então, se já é difícil criar filhos na igreja, em Cristo, sendo batizados, imagina se eu falar assim, ó, tanto faz, no dia que ele quiser, no dia que ele tiver idade, ele vai se batizar. É dar muita autonomia para um indivíduo que ainda não tem totalmente condição de desenvolver sua própria fé. Então, o compromisso inicial dos pais ao batizar uma criança é declarar publicamente e diante do Senhor para a comunidade, esta criança está diante do Senhor e no futuro ela volta a este altar para fazer a sua pública profissão de fé, que é um ato pensado de confirmação daquilo que os pais fizeram na infância. Base bíblica: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pessoas, exemplo, Filipe e o eunuco, havia uma quantidade de água ali, eles não estavam à beira-mar. A água... E eu creio em Jesus, o que me impede de ser batizado. Atos 8, Filipe batizou o eunuco ali onde ele estava. Outros episódios onde havia batismo da casa inteira, né? Há indícios, há relatos da pessoa e sua casa ter sido batizada. Então, assim, o que significa a casa ser batizada? A pessoa... Toda a família dela. E a família, envolvendo possíveis crianças e independentemente da quantidade de água. E tem também a questão que a gente visualiza, né, do batismo, por exemplo. No Antigo Testamento, a gente crê que a Bíblia é uma única coisa. As pessoas dividem a Bíblia. Mas o Antigo Testamento dá continuidade, continua no Novo Testamento. Eles não são, eu sou um, você é outro. Não. A palavra de Deus é uma só, né? E nesse sentido, quando a gente olha para a história do povo, lá em Abraão, por exemplo, quem que era feito filho? Quem entrava para a aliança. E a aliança ali era a circuncisão, certo? Então, os filhos entravam nessa aliança. Perfeito. No Novo Testamento, a partir de Jesus, os filhos continuam fazendo parte. Então, nós damos continuidade ao povo de Deus, à pregação do evangelho por meio do batismo, inclusive, através do batismo que hoje, né, que foi feito para Jesus, como você já explicou, hoje nós fazemos da mesma forma. A exemplo de Jesus, que é a nova aliança. Então, existia uma aliança no Antigo Testamento, nós damos continuidade, mas agora da nova aliança. Sim. Isso é testemunho, isso, além de trazer a responsabilidade dos pais para o filho, né, a minha alegria hoje é saber que eu tenho condição de colocar, eu recebi uma promessa de Deus e a partir dessa promessa eu tenho condição de colocar os meus filhos dentro dessa promessa. Eu tenho essa garantia. Deus é fiel e se Ele promete, Ele cumpre. Né? Então por que eu não gostaria? Por que eu não colocaria meus filhos dentro dessa promessa? É como aquela... Quem não gosta de baralho e pôquer, né, que me desculpe, mas tem aquela expressão all-in, né, que você aposta tudo. Perfeito. Colocar o filho mesmo diante do Senhor, está aqui, o Senhor é teu, de papel passado, de batismo e tudo, faz dele o que o Senhor quiser. Foi importante você falar do circuncisão, porque na verdade o batismo é a circuncisão. Isso. É o sinal da aliança, é o sinal da entrega, do comprometimento. Quando o evangelho passou pelo aquele período de dispersão, né, depois da perseguição da igreja primitiva, principalmente por causa da morte de Estevão, e o apóstolo Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios, ele mesmo foi um profundo defensor das práticas antigas, né, ou seja, de abandonar as práticas antigas da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ele, um fariseu de fariseus, da tribo de Levi, né, conforme ele mesmo diz, ele tinha toda a condição, porque era íntegro, ele cumpria a lei do farisaísmo, mas quando ele conheceu a Cristo, ele abandonou tudo e considerou menos que lixo para viver a nova aliança. Então, a nova aliança é o novo nascimento e tudo aquilo que compõe. Então, para os gentios, ou seja, para pessoas que não estão na cultura dos judeus, são completamente colocadas em contato com um evangelho leve, com uma salvação que é real, e o batismo das crianças é um ato pensado, consciente dos pais crentes que querem colocar seus filhos numa aliança com o Senhor. Perfeito. Lembrando, os pais não estão dizendo que os filhos estão salvos, porque batismo não
está relacionado com salvação. Salvação é o que Deus faz em nós e que nós não temos condição alguma de tocar, digamos assim, né? Sim, a salvação, claro, pertence ao Senhor, né? Exato. Pela graça ele nos salva e não é um ato de salvação dos filhos, bem lembrado, mas é um ato de fé, de colocar os filhos numa aliança com o Senhor para que ele se revele Salvador no momento oportuno. Perfeito. Próxima perguntinha, Bora. que também é bem interessante, fala muito da nossa história aqui, no caso, principalmente como presbiterianos independentes. Muitas igrejas não reconhecem o ministério feminino. Então, a pergunta é, quando começamos o pastoreio feminino e por quê? Bom, debate pronto. Eu tenho para mim que a nossa igreja, a primeira IP de Londrina, ela foi vanguarda na eleição de presbíteras e na eleição e na ordenação de pastoras. Se eu não me engano, posso estar enganado, a gente pode consultar e verificar. A pastora Maria Helena Faleiros, ela foi a primeira pastora ordenada na nossa denominação, tá? Posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Estou bastante inclinado a pensar nisso, isso já há algumas décadas, né? Bem, a gente questiona muito essa questão de cultura bíblica, ambiente cultural de onde a Bíblia foi escrita, e nós temos alguns teólogos, inclusive presbiterianos, que defendem ardentemente contra a ordenação feminina, porque a mulher ela é submissa ao homem, ela está na comissão do marido, ela é auxiliadora do marido, portanto, existem algumas igrejas que ordenam pastoras, sendo elas esposas de pastores. Por isso levam o título pastoras. Título de pastoras, tal, são consagradas, não sei nem se fazem teologia, né, para serem pastoras, mas acabam sendo nomeadas por causa de seu esposo. A nossa igreja não pensa assim, a IPI do Brasil ela tem esse entendimento de que as mulheres, no contexto sul-americano, brasileiro, no contexto do século XXI, as mulheres exercem sim um papel preponderante no desenvolvimento da sociedade. Se a gente for pegar jovens e mulheres jovens na história, nós temos inúmeros fenômenos. Se você pegar alguns personagens bíblicos, nós temos líderes, né? Lídia, Débora, Esther e assim por diante. Então, Débora não só foi uma grande líder, como foi uma juíza, julgou o povo. Exato, foi uma posição social elevada. Né? Assim como algumas mulheres de alta posição que deram suporte para o ministério de Jesus. Exato. E hoje nós temos diretoras de grandes corporações, CEOs de multinacionais, mulheres extremamente respeitadas no mercado de trabalho. Nós já tivemos, inclusive no Brasil, uma presidente da República, sem entrar no mérito da questão, mas por que não uma mulher formada em teologia, com conhecimento capaz, com a vida, e não apenas ela sendo solteira ou casada, seu esposo estando junto no ministério. Realmente eu vejo que é uma valorização do gênero feminino. Né? A gente fala muito da equiparação, a gente fala muito da igualdade de gêneros. Né? Ainda a mulher não ganha tanto quanto o homem, embora seja uma busca constante de valorização do gênero, né? Mas eu realmente creio que os direitos são equivalentes. As mulheres têm o direito de vivenciar algumas experiências que outrora e em outras denominações são exclusivas dos homens. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: a Bíblia é muito clara em dizer que o homem é o cabeça. O corpo não tem duas cabeças, portanto a mulher não pode ocupar esse lugar. Certo. E eu não vejo o ministério feminino querendo ocupar o lugar de cabeça que Deus colocou para o homem dentro da família, e a mulher como sendo auxiliadora, como sendo essa mulher sábia que edifica o lar, né? E que é muito valorosa. Eu não vejo nesse sentido, sabe? A pergunta aqui está dizendo quando começamos, foi em 1999, essa 99, é a data, tá bom? E o texto bíblico, né, que a gente usa e que foi colocado na ata é exatamente esse texto. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um
em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a sua promessa. Então, nós somos herdeiros por causa de uma promessa e somos uma só carne. Não quer dizer, agora, como uma só carne, todos têm diferentes funções. Nós sabemos disso. Na Bíblia está escrito isso. Mas não existe diferença nesse sentido de eu não posso ocupar aquele ou este cargo. Porque todos somos filhos. Se eu sou filha, então aquilo que Deus me der como vocação, capacitação, eu vou exercer. Vale lembrar que mesmo o homem sendo considerado o cabeça da esposa, né, da família, do casal e também o líder da igreja, isso não quer dizer que ele é perfeito. Isso não quer dizer que ele está acima de qualquer condenação do ponto de vista de se tornar reprovável em alguma área de sua vida, ou em alguma atitude que ele tenha. Assim como a mulher. Ela também não é melhor do que ninguém, não é melhor do que o homem. No casamento, o homem continua exercendo essas orientações bíblicas, principalmente do que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? De que o homem é o cabeça da casa do ponto de vista conjugal e familiar. É isso. Né? Então, eu não vejo dificuldade, você é pastora, isso não... Por mais que a gente tenha desafios conjugais, desafios ministeriais, isso não impede que você seja pastor. O pastor Rodolfo tem a sua esposa, pastora, a pastora Cibele, o pastor Gilberto tem a sua esposa, pastora Priscila, o pastor Sérgio tem a sua esposa, Fabiana. Não é uma obrigação, mas também não há nenhum impedimento. E as mulheres que são pastoras, ela é solteira, como pode acontecer, ou ela é casada com um servo de Deus que compreende perfeitamente o dom que está sobre ela. E ela exerce, na nossa comunidade pelo menos, nós temos pastoras que são extremamente reconhecidas pelo testemunho, pela história e pelas décadas em que já são pastoras, continuam frutificando, né? Algumas até mesmo antes da ordenação, algumas até antes da teologia, que já eram pastoras na prática. Então você pega Iraídes, Neide, por exemplo, pessoas que foram pastoras, que foram ordenadas há alguns anos, mas que já são pastoras na prática há décadas, né? Então o que dizer? Uma ovelha da pastora Iraídes, da pastora Maria Helena, da pastora Neide. Será que poderiam dizer assim, não, essa mulher não poderia ter sido ordenada pastora? Né? A gente pode sinceramente dizer assim, não, existem pastoras que vou falar para você, não deveriam ter sido ordenados. Ótimo, mas pastores homens também não deveriam nunca terem sido ordenados, né? Porque de repente não tem vocação, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama dons sobre quem ele quer, visando um fim proveitoso. Perfeito. Então, como é que eu vou recusar? Imagina Deus falando assim, não, tá aqui o dom de ministério, o dom de liderança, o dom de pastoreio, não, você mulher está fora, não vejo você dessa forma. Eu creio que esse texto bíblico adotado como símbolo em 1999 pela IPI do Brasil, representa bem, eu estou muito à vontade com essa decisão da nossa denominação e estou muito à vontade com o Ministério Feminino. Pelo contrário, né, eu reconheço que algumas pastoras têm se levantado de uma maneira muito relevante nos dias de hoje para pastorear, de repente, mulheres até de uma forma que os próprios homens não conseguem pastorear. É muito difícil entrar na intimidade de uma mulher, por exemplo, um pastor homem entrar na intimidade de uma mulher que está passando por uma separação, uma luta conjugal, financeira. Pastoras mulheres, de repente, têm mais habilidade, têm mais até abertura e relevância com o trato de algumas situações. Né? Eu diria até que tem algumas mulheres pastoras que têm sido muito mais relevantes que alguns pastores homens. Arrisco dizer, como em tudo. Né? Vejo dificuldade. Muito bem. Aqui nós temos uma outra pergunta que vai falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Qual o ponto de encontro entre responsabilidade humana e soberania de Deus? Eu acho que para a gente conseguir de alguma forma ponto de encontro ou como responder a isso, né? Talvez a gente possa começar respondendo o que é soberania de Deus, para a gente tentar também trazer aqui o que é responsabilidade humana, para a gente encontrar algo ali que eu não sei se existe um ponto de encontro, ou melhor, existe um ponto de encontro, mas enfim. Eu vejo assim, vamos lá, vamos pensar. O que é soberania de Deus primeiro? Vai. Soberania de Deus significa que Deus está acima de tudo e de todos, ele é um ser pré-existente, autocriado, onipotente, ou seja, todo-poderoso, onipresente, ou seja, está em todo e qualquer lugar, onisciente, sabe tudo a respeito de qualquer época e era e a respeito de qualquer assunto.
O que dizer desse Deus tão grandemente poderoso? Por isso que ele é soberano. Soberania tem a ver com realmente exercer o que quer e o que não quer à medida do seu decreto. Deus faz e desfaz à medida com o que ele quer fazer. Sua vontade é perfeita, boa e agradável. Então, a soberania de Deus independe da responsabilidade do homem. Só que a responsabilidade do homem necessariamente depende da soberania de Deus. Eu sou responsável pela minha família, mas Deus continua sendo soberano sobre a minha família. Tem coisas que eu nem sempre sou tão responsável como gostaria de ser. Por exemplo, na questão de exemplo, de boas condutas, de conversas, de orientações, de decisões, de administração financeira, por exemplo. Talvez eu tenha algum deslize, mas Deus continua sendo Deus, apesar das minhas irresponsabilidades. Perfeito. Deus continua sendo Deus no dia bom, no dia mau. Deus continua sendo Deus apesar de mim. Perfeito. Então, a soberania de Deus é um dos pilares da reforma protestante, assim como o sacerdócio universal. Voltando até ao aspecto da pergunta anterior da ordenação feminina, a reforma protestante, principalmente João Calvino, trouxe essa ideia do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo crente, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, ele tem responsabilidades, ele tem vocação e ele tem dons que é depositado sobre a sua vida. Né? Então, inclusive isso, no sacerdócio universal, uma mulher pode exercer qualquer ministério da vida cristã, Perfeito. Inclusive, a meu ver, o pastorado. Mas dentro desse ambiente de soberania de Deus e responsabilidade do homem, exemplo, existem sempre o aspecto, isso é lei da física, de ação e reação. Isso aí não tem nada a ver com Deus ou com o homem. Tem Exato. A ver com tudo aquilo que se faz tem uma reação. Então, a responsabilidade do homem está, inclusive, nas suas ações ou nas suas omissões. Aquilo que o homem necessariamente faz ou deixa de fazer tem implicações, boas e ruins. As consequências das ações, elas são... não são condições, são realidades. Então, se eu faço algo prejudicial, vai ter consequências prejudiciais. Se eu deixo de fazer algo que eu deveria ter feito, já é uma decisão. Então, essa decisão de não fazer também gera implicações. E Deus continua sendo Deus. Se eu faço ou se eu não faço, Deus continua sendo Deus. Se eu obedeço ou se eu não obedeço, Deus continua sendo Deus. Ele não deixa o posto. Ele não interfere a administração do universo com o sopro da sua boca. Ele não... Por conta da minha decisão. Ele não deixa de governar. O sol não deixa de surgir pela manhã e a lua à noite, as estrelas no céu, a chuva, os ventos, as estações. Aliás, tem uma música do Dunamis que fala, né? As estações mudam, mas Deus não muda. E realmente eu creio assim. Então eu vejo Deus, esse Deus soberano, pré-existente, não criado. Deus realmente é soberano e isso independe da minha compreensão. Aliás, é mais fácil crer em Deus do que não crer nele. Eu costumo dizer assim que Deus não tem marionetes, ele tem filhos, né? E sendo soberano, ele nos libera para a gente realmente vivenciar essas escolhas, essas decisões diárias, que não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Né? Que muita gente geralmente traz, o livre-arbítrio. Não, gente, livre-arbítrio é uma outra coisa, não está relacionado. Você tem o livre-arbítrio nas suas decisões. Exemplo, você vai acordar, qual roupa eu vou vestir? Se quiser chamar isso de livre-arbítrio, você pode. Mas quando a gente fala de doutrina do livre-arbítrio, que é onde eu escolho ser salvo, nós não cremos assim, mas nós cremos que eu tenho liberdade justamente porque Deus, no seu caráter relacional com o ser humano, quando Deus cria o ser humano, ele cria para um relacionamento. Então, se ele quer criar para um relacionamento, ele não vai ficar em cima de mim como marionete, me fazendo, vai para cá, vai para lá, faz isso, assim. Ele pode, sim, me orientar. E esse é o papel do Espírito Santo em mim. Né? Então, diariamente, o Espírito Santo me ensina a viver de acordo com os valores e princípios do reino, que eu não conheço, porque eu estava morta. Agora eu estou viva. Existem valores e princípios que eu preciso aprender. Então o Espírito está em mim diariamente para me ensinar. Mas ele não fica me dando todo dia... eu vou gravar hoje o podcast com essa camiseta azul? Não. Eu escolhi. A consequência disso, sei lá, no vídeo, vai ficar bom, não vai? A consequência é minha. Então, Deus tem esse caráter relacional. E se ele ficar nos colocando tudo que temos que fazer,
a gente perde esse relacionamento com Deus. Lembrando assim, para quem é pai e mãe, talvez consiga entender um pouquinho mais, né? A gente tem desejos, a gente tem planos a respeito da vida dos nossos filhos. Isso não quer dizer que são os melhores ou que são os perfeitos, mas a relação não deixa de existir. Então, agora, a Bíblia fala, né? Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Deus que está no céu, que é soberano e sabe tudo que a gente precisa e o que a gente não precisa. Perfeito. Então, por isso que descansar na soberania de Deus, que é um pilar, que é uma convicção, descansar na soberania de Deus significa crer que Ele tem o controle de tudo nas mãos e buscar fazer a sua vontade de alguma forma viver a soberania de Deus. Então, eu quero exercer as minhas responsabilidades submisso à vontade soberana de Deus. É uma Essa liberdade é uma busca de amor diária. genuíno, né? Não é uma liberdade que me aprisiona. Que, na verdade, uma liberdade travestida, né? De escravidão. Entende o que eu quero imagina dizer? se a responsabilidade do homem interferisse na soberania de Deus. É como você preparar uma planilha e apresentar para Deus e falar assim, Deus, está aqui. Eu sei que você é soberano, mas essa aqui é a minha vontade, essa é a minha responsabilidade. Imagina Deus governando tudo, falando assim, filho, tá bom, vou fazer um pouquinho disso aí que você quer, eu nem queria. Então, Deus não é um bobão. Lógico, Deus é não. pai, Deus é soberano, Deus está assentado no trono, governando todas as coisas com a força do seu decreto, como sempre foi. O relato que se tem da Bíblia é o relato que atribuído a Moisés a respeito da criação, mas antes disso já existia. A Bíblia fala que a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem é esse Deus? Né? Se a gente for falar aqui da grandeza dos astros, das estrelas, do universo, enfim, de tudo que existe de criação, quem poderia ser o Criador de todas as coisas, senão este Deus grande, soberano, poderoso, a quem eu devo me curvar diariamente e me submeter à sua soberana vontade. E nesse sentido, se a gente olhar, por exemplo, o povo de Deus fez várias escolhas ao longo da história, principalmente no Antigo Testamento, que a gente vê ali. Isso nunca interferiu na vontade soberana de Deus, nos propósitos do Senhor. Pelo contrário, a história está registrada para nos mostrar que o plano que já havia sido traçado desde a fundação do mundo, ele continuou existindo. Jesus veio para salvar a todos. E se a gente veio, né? Jesus veio para salvar todos, mas salva os escolhidos. Aí a gente entra numa questão doutrinária também, de predestinação, que muitos que estão nos assistindo talvez até nem creiam, mas a gente pode falar sobre isso uma outra ocasião, sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana, predestinação, Calvino, nesse caso, Armínio. Eu acho que a gente tem condição de gravar um podcast futuramente, um bate-papo, trazer outras pessoas para nos auxiliar na reflexão. Vai ser muito bom. Acho até que nós precisamos interromper, porque nós já estamos há mais de 40 minutos falando. Então, fique atento, porque nas próximas semanas você vai ter acesso a outras perguntas do Fala aí, Pastor. Se você está curioso, fique atento, você daqui a pouquinho vai ter acesso ao novo vídeo com outras perguntas. Mas acesse nossas redes sociais, no Instagram, @DanielZemuner, @Camila.Zemuner, e conversa com a gente, né? A gente tem um prazer enorme em nos relacionarmos com pessoas que têm suas dúvidas. Nós somos pastores de uma igreja local, temos endereço fixo. Né? Nós não somos fruto da internet ou da invenção da tecnologia, nós somos pessoas reais, sujeitas a equívocos, a deslizes, mas estamos tentando ajudar você a construir uma coerência doutrinária a partir dessas perguntas capciosas que a nossa juventude fez a nós. Fala aí, pastor. Inclusive, vou colocar uma caixinha de perguntas. Se alguém quiser, pelo Instagram, fazer perguntas para a gente estar respondendo, boa, pelos né? stories, é ótimo, fantástico. Vamos junto nisso? Vamos, então tá bom, vou colocar lá, você coloca também e a gente vai respondendo aqui, vai intercalando. Bora. Mais um podcast Pode Liderar, o podcast que você ouve, escuta e tem vontade de liderar, inclusive doutrinariamente falando, presbiteriano independente, você tem condição de frutificar em qualquer lugar. Vem com a gente, Deus abençoe, um grande abraço.